Bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estarmos aqui reunidos nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, Nath, bom dia a todos que vão chegar aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Bom dia, Maria, toda a família, bom dia, meu amor, que Deus te abençoe. Abençoe sua pequenininha, que Deus abençoe a cada um de vocês. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, o Senhor vem nos chamar a guardar a sua palavra, porque aquele que guarda a palavra de Deus jamais verá a morte, jamais conhecerá a morte. E aqui a gente pode pensar, poxa, mas como assim? Se as pessoas morrem, se os santos morreram, faleceram, como que jamais veremos a morte se crermos na palavra de Deus e se guardarmos a sua palavra? E aqui o Senhor vem nos dizer que a vida que Ele promete transcende essa vida física que nós conhecemos. O que o Senhor promete é nos livrar da morte da nossa alma. É nos dar a vida em abundância também nessa terra. Não veremos a morte, assim como Ele passou pela morte e nos deu a graça da ressurreição, de o vermos e o termos hoje glorificado. Hoje é também assim na nossa meditação hoje 33 do livro A Cruz de Cristo. Hoje na meditação 33, o sepulcro está vazio. E é essa nossa alegria. Em meio às nossas dificuldades do dia a dia, nós precisamos nos recordar que o sepulcro está vazio. Lembra só? O sepulcro, as faixas, elas estavam enroladas de maneira que era como se o corpo só tivesse saído dali. Não tinha sido emboladinho assim. É como se o formato do corpo ainda tivesse ali e Jesus Cristo só saiu. Jesus Cristo ressuscitou. E essa é a nossa alegria, queridos e amados irmãos e irmãs. Nós não estamos sozinhos nas nossas lutas diárias de cada dia. A nossa alegria é ter o Cristo ressuscitado no meio de nós. Ele que deu a vida por amor a nós. Ele ressuscitado hoje nos diz para guardarmos a sua palavra. E como que a gente vai guardar as palavras dele? Só se a gente conhecer. E para a gente conhecer, aqui está o caminho para a felicidade da minha vida, o caminho para a felicidade da sua vida, a palavra de Deus. E assim, no dia de hoje, nós vemos aqui essa descrença, essa falta de confiança dos fariseus, dos judeus que estavam ali vendo os milagres todos os dias com Jesus e nem assim eles acreditavam. Mas no dia de hoje nós pedimos ao Senhor para que Ele aumente em nós a fé, para que, guardando a sua palavra, jamais veremos a morte. E muito mais que essa morte física, nesse plano material que nós vivemos, Ele nos garante a vida eterna, a vida para a nossa alma. Boa noite, Tiaguinho, que Deus te abençoe. Boa noite, bom dia. Bom dia, Fábio, que Deus abençoe, guarde sua vida, toda a família. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, vamos à leitura de João 8, do 51 ao 59. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus, agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes que, se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior do que o nosso pai Abraão? E, entretanto, ele morreu. E os profetas também morreram. Quem pretendes ser? Respondeu Jesus, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizer ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço,
E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de me ver um dia. Viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus disseram: não tens ainda 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então pedras para lhe atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados. Amém. Bom dia quem está chegando aqui. Bom dia, Kaique, que Deus te abençoe. Bom dia, Ana, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, olhem só o que Jesus Cristo nos promete. Quem guardar as suas palavras jamais verá a morte. E quanta resistência nós temos para guardar essa palavra de Deus. Quanta resistência, quanta dificuldade, quantas barreiras nós colocamos para tirar o tempo, que na verdade é ganhar o tempo na nossa vida para passarmos meditando a palavra de Deus. Jesus fala aqui também que eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conhecesse, seria mentiroso. Mas conheço e guardo a sua palavra. Pensem só, Jesus Cristo, o Filho de Deus, guarda a palavra de Deus. Ele guarda as palavras do Pai dele. E imagina como nós, míseros mortais, se o Filho faz isso, imagina as minúsculas criaturas que somos nós. Quem somos para não guardar a palavra de Deus? Se Jesus Cristo guarda, como que eu não vou guardar? Como eu preciso me esforçar muito, acelerar, os estudos, acelerar o tempo, aumentar o tempo de dedicação ao Senhor. Porque se o Filho de Deus, que é Deus, que faz os milagres, que ressuscita, se ele guarda a palavra de Deus, como que nós não vamos guardar? E aqui, como guardar a palavra de Deus? Primeiro, conhecendo a palavra de Deus. E o que o inimigo quer é nos distrair. O que o inimigo quer é diminuir o tempo que nós temos de dedicação com o Senhor. Tudo que o inimigo precisa, querido e amado irmão e irmã, é ganhar o teu coração. É distrair o teu coração. É colocar outros desejos longe que te afastam de Deus, que não condizem com os planos de Deus, com o sonho de Deus. Colocar esses desejos no teu coração. E assim o teu coração vai sendo, e o meu coração, podem ir sendo preenchidos por outros desejos, por outros anseios, que não fazer a vontade de Deus. E como diz Santa Teresinha, bom dia, Teles, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Como diz Santa Teresinha, a minha maior vontade, a minha alegria é fazer a vontade de Deus. Que seja essa a nossa missão, o nosso desejo para o dia de hoje. Fazer. Qual é a minha alegria? Qual o meu maior sonho? Qual o meu projeto de vida? Fazer a vontade de Deus. Compartilho com vocês que a tela de bloqueio do meu celular é a foto de Santa Teresinha com essa frase. Para que eu me lembre todos os dias. A minha maior alegria, eu só vou ter alegria na minha vida se eu fizer a vontade de Deus. E que Ele possa, através de suas palavras e através da leitura da sua palavra, dizer a cada um de nós qual é o seu desejo para as nossas vidas. Que a gente se dê, principalmente, olha só, está chegando a Semana Santa, semana que vem, vai ter alguns dias da semana que eu sei que você não vai trabalhar, que você possa usar esse tempo para se dedicar ao Senhor. Semana Santa, como tantos padres, pastores vêm falando, Semana Santa não é semana de férias, não é semana de pegar o carro e ir para a praia
ir para o sítio, ficar enfiado dentro de um sítio, bebendo, comendo com a família, que mesmo com a família não é tempo para isso. O tempo da Quaresma, da Semana Santa especialmente, é o tempo de você pegar a sua família e ir para dentro da igreja. As igrejas aí com programações super extensas, os padres, pastores se dedicando para fazer esse tempo um tempo de encontro teu com o Senhor. Para que você possa, como Jesus faz, guardar a palavra do Pai. E por isso que ele tem vida, vida em abundância, por isso que ele conquistou tantos corações e quer que nós também conquistemos tantos corações para o Pai, fazendo a vontade de Deus. E para isso a gente tem que conhecer a palavra de Deus, para isso a gente precisa se debruçar nossa vida, o nosso tempo, para conhecermos e lermos a palavra de Deus. E aí os judeus continuavam com essa resistência, né? Quando Jesus fala que ele viu Abraão, ele é antes de Abraão, ele criou Abraão, e aí eles, né, ficam, como assim? Você não tem nem 50 anos? E aqui, né, reforçando também a juventude de Jesus, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou o que sou. Jesus é aquele que criou todas as coisas, e que alegria será, querido e amado irmão e irmã, o dia chegarmos à vida eterna e o Senhor olhar, podermos contemplar o Senhor e vermos que Ele é aquele que nos criou, que sonhou conosco antes de toda a eternidade. O Senhor continua sendo, o Senhor passou pela morte, está lá a cruz, cadê? Aqui. Está aqui a cruz, passou pela morte, a morte mais dolorosa da humanidade foi sofrida por Jesus Cristo. Não houve, não haverá morte mais dolorosa, mais humilhante que a de Jesus Cristo nessa face da terra. Isso por amor a nós. Ele atravessa a morte, ele desce à mansão dos mortos para nos resgatar. Toda a dor, todas as pedras que nós, como diz aqui no Evangelho, né, que eles pegaram as pedras para lançar em Jesus, Jesus saiu da frente deles, se ocultou, e essas pedras eram para ter sido lançadas em nós. A morte, a descida à mansão dos mortos era para nós, e Jesus Cristo desce à mansão dos mortos para nos resgatar o meu coração e o teu coração. E no dia de hoje a gente vai ficar muito feliz e agradecido com essa leitura, porque no dia de hoje vamos contemplar já o sepulcro vazio, meditação 33. Bom dia, Guilherme, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. O sepulcro vazio. Entre os primeiros acontecimentos da Páscoa, destaca-se um fato singular. O sepulcro selado, onde o corpo de Jesus tinha sido enterrado, estava aberto e vazio nas primeiras horas do domingo. Esse túmulo vazio foi um sinal essencial para todos os que dele se aproximaram naquela manhã. Constituiu o primeiro passo para o reconhecimento do milagre da ressurreição. Em primeiro lugar, foi testemunhado por 3 mulheres, discípulos fidelíssimas de Jesus. O amor é madrugador. Elas estavam preocupadas. Quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Aquela hora da manhã, dificilmente encontrariam quem estivesse disposto a ajudá-las. Essas mulheres tinham amado Jesus enquanto estava vivo e agora, que está morto, querem honrá-lo. A sua amorosa solicitude será recompensada. Verão a pedra removida e mais tarde, na mesma manhã, verão o Cristo ressuscitado. Quanto empenho sobrenatural! Quando há empenho sobrenatural, vence-se os obstáculos ou eles desaparecem por si só. Ao amor ao Senhor, o amor ao Senhor pode tudo. Temo-lo verificado tantas vezes. O amor sempre sai vencedor. Vive de amor e vencerás sempre. Ao chegarem os seus 2 discípulos, após a corrida acelerada das mulheres para os avisar, mal ouviram suas palavras, os discípulos saíram em disparada em direção ao sepulcro.
Queriam saber por si próprios o que estava acontecendo. Corriam juntos, mas Pedro não tinha a juventude nem as pernas de João. Por isso, João chegou antes, como ele próprio conta. E da porta inclinou-se e viu ali os panos postos no chão, mas não entrou. Por deferência, esperou que Pedro chegasse. E ao entrar no sepulcro, viu os panos dobrados e o sudário que tinha sido posto na cabeça de Jesus, não junto dos panos, mas enrolado, num lugar à parte. Puderam observar que os panos estavam colocados de uma maneira singular. O termo grego que se traduz habitualmente por dobrados indica que as faixas ficaram flácidas, como que conservando de algum modo a forma de envoltura, mas esvaziadas depois de o corpo de Jesus ter ressuscitado e desaparecido dali. O sudário estava à parte, ainda dobrado no seu lugar. Não estava por dentro das faixas, mas ao lado, tal como estivera enquanto envolvia a cabeça de Jesus. Conservava ainda a forma da envoltura. Tudo isso deixou admirados dos discípulos. São João diz-nos que, ao ver tudo aquilo, creu. Nunca esqueceria esse momento. Onde estaria Jesus agora? Devia perguntar-se a si mesmo. Inflamou-se em desejos de vê-lo. Tudo tinha mudado numa questão de breves instantes. Tudo era novo. Cristo tinha ressuscitado, como lhes dissera muitas vezes. Voltaram para casa. Não teriam muito tempo para voltar. Sentiam urgência de comunicar aos outros a grande notícia. Cristo vive. Esta verdade cumula de alegria o nosso coração e o daqueles a quem a comunicamos. Meu Senhor, se te amo de verdade, inflamarei no teu amor todos os meus próximos, todos os que vivem em minha casa. Trarei para ti todos os que eu puder com as minhas exortações, com as minhas súplicas, com os meus argumentos, com meu raciocínio, sempre com mansidão e ternura. Trarei todas as pessoas ao amor, para que, se elas te glorificam, todos juntos possam glorificar-te. Cristo vive. Esta é a grande nova que devemos comunicar aos outros. Nisso consiste o nosso apostolado. A ressurreição de Cristo transforma-nos e dá-nos moral de vitória, como deu a Pedro, até pouco antes tão covarde, e aos demais apóstolos. Hoje, há muitos que, mesmo sem o saberem, se aproximam de nós, como aqueles gregos que disseram a Filipe: queremos ver o Senhor. Não podemos decepcioná-los. Temos que dizer-lhes: aí está, é Cristo ressuscitado. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, essa é a nossa alegria. Essa é por isso, como Santa Teresinha nos diz, que a alegria dela é fazer a vontade de Deus. Que seja essa a tua alegria também. Cristo está ressuscitado. Qual de qualquer outro profeta está ressuscitado? Ninguém, querido e amado irmão e irmã, ninguém que passou nesses 2000 anos está vivo ou ressuscitado. Jesus Cristo vive. E é nele que depositamos a nossa fé, a nossa confiança. E que no dia de hoje Ele possa nos dar a graça de aumentar em nós a fé, o nosso amor por Ele. Que o amor por Jesus Cristo possa mover a tua vida. Que possamos nesse dia pedir a Ele que aumente em nós a fé, para que possamos guardar as suas palavras, porque em breve, queridos e amados irmãos e irmãs, vamos nos encontrar com o Cristo ressuscitado. Que esse verdadeiramente seja o motivo da tua alegria. Encontrar com Jesus Cristo crucificado, ou que foi crucificado e ressuscitou, vive ressuscitado, esperando a cada um de nós, esperando o nosso convite para Ele cear conosco, para Ele se fazer presente na nossa vida. E é isso que nós pedimos, que possamos estar sempre abertos, com o nosso coração aberto, para recebermos o Cristo ressuscitado em nosso coração. E é esse o nosso convite, é essa a nossa espera nesse período da Quaresma. É ressuscitarmos a nossa alma, ressuscitar, se alegrar,
junto com o Senhor e termos a vida em abundância. Bom dia, Tiago, que Deus te abençoe. E no dia de hoje, vamos assim pedir a São Miguel Arcanjo que possa nos guardar, nos proteger, nos livrar de todas as ciladas do inimigo e que a cruz de Cristo possa estar sempre à nossa frente, nos livrando e protegendo de todo o mal, para que de fato a nossa maior alegria seja fazer a vontade de Deus. Esse Jesus Cristo, hoje celebrando Jesus Cristo ressuscitado. Bom dia, paz de Deus, Tiago. E assim, vamos clamar a proteção de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as ciladas e as maldades do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Retira de Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. E assim pedimos ao Senhor no dia de hoje que aumente em nós a fé e o amor pelo Jesus Cristo, por Jesus ressuscitado, que vive no meio de nós. Que Ele seja sempre a nossa alegria. Que a nossa alegria no dia de hoje possa ser o nosso lema. A nossa alegria é fazer a vontade de Deus. Que o Senhor fale ao teu coração. Que dê tempo, dê espaço para o Senhor poder falar ao teu coração. Que possamos silenciar nessa semana, na próxima semana que chega, para o Senhor falar ao nosso coração. É que pedimos, Senhor, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Bom dia para vocês e até amanhã, com a graça de Deus.